Queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, mais um vídeo com o tema bombástico: Jesus não vai voltar. Isso, e o objetivo é para que você não venha viver uma vida de falsa esperança, não é isso, meu querido? Quero agradecer você que tem entrado em contato comigo, você que tem compartilhado comigo ao seu prazer, a sua alegria de ter sido libertos do sistema religioso. Deus abençoe você, meu querido. Seja uma bênção também na vida de outras pessoas, para nós juntos resgatar pessoas do sistema religioso, o maior inimigo de Deus na face da terra. Queridos, nós estamos trabalhando 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13 ao 18. E hoje nós já gravamos o primeiro vídeo em cima disso aqui, que é a parte 9 do tema Cristo, Jesus não vai voltar. Hoje é o 10º vídeo. E hoje nós vamos pegar qual parte de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós vamos pegar algo que está escrito no versículo 13 e no versículo 16. Eu vou ler só o 16, porque não vai necessitar ler tudo, porque eu já li no primeiro vídeo, e não vou ler e falar o que nós iremos trabalhar hoje. Versículo 16 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. É isso mesmo, meu querido. Primeira coisa que nós tratamos aqui sobre o tempo que aconteceu, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Agora a questão é o seguinte: quando aconteceu essa ressurreição? Vamos ser rápidos e objetivos. Vamos ver o que Jesus tinha dito, falado, ensinado e explicado sobre isso. João, o Evangelho, ou a carta de João, o capítulo 6, o versículo 40 e o versículo 54 diz assim, versículo 40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição, essa que Paulo narrou em 1 Tessalonicenses 4, aconteceu quando? No último dia. Versículo 54, Jesus vai afirmar novamente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu querido, primeira observação: Tessalonicenses capítulo 4 fala da ressurreição que aconteceu quando Jesus voltou. Essa ressurreição aconteceu quando? No último dia. Mas que último dia? Antes de nós falarmos, só quero dizer que o sistema religioso prega um grande engano, e as pregações nós estamos vivendo os últimos dias, é uma falácia isso aqui. Vamos ver o que escrito está em Atos, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e todos os filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quero dizer para você que os últimos dias é esse que nós estamos vivendo no século 21, ou os últimos dias eram há 2000 anos aproximadamente atrás? Os últimos dias estavam inseridos no primeiro século. Pedro falou: nós estamos vivendo os últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que os últimos dias é aqueles lá do primeiro século. Últimos dias de quê? Últimos dias do planeta Terra? Obviamente que não, até porque a Terra nunca terá fim. Eclesiastes 1:4, mas é tema para outro vídeo. Beleza. Primeiro, nós observamos que a ressurreição aconteceu no último dia. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, ou os últimos dias eram no primeiro século, tanto em Atos capítulo 2, versículos 16 e 17, e Hebreus 1 e o versículo 1. Também, outra observação aqui, isso aqui é bombástico, olha só, isso aqui é muito forte. Quero que você analise
pense, reflita e pesquise. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos. Quando aconteceu a plenitude dos tempos? A Bíblia vai dizer fim dos séculos, fim do mundo, fim dos tempos. Quando aconteceu? Lá no primeiro século. Tanto é que Jesus veio, nasceu na plenitude dos tempos. Pelo amor de Deus, reis. Pelo amor de Deus. Agora, isso aqui é para, como diz o ditado, é para acabar. Vamos lá. Obviamente que nós estamos mexendo na tese da ressurreição, que escrito está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos lá, Mateus, olha só, eu disse que eu iria voltar em cada detalhe de Mateus, eu vou voltar por tema, vai ficar muito mais fácil, né? Mas Mateus capítulo 24, vamos lá. Isso aqui, os haters não vão dormir hoje não, hoje eles não dormem, hoje eles vão ter que tomar aquele remédio para dormir lá, que eu nem sei o nome, que troço, que é calmante, mesmo assim não vai dormir. Olha só, vamos observar, Mateus 24, versículo 3, os discípulos perguntam a Jesus algumas coisas, e uma delas e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quero dizer para você, os haters e o sistema religioso não sabem disso. Se você pegar uma outra tradução, já resolve isso. Não é fim do mundo, planeta Terra. Aqui no original é fim do aion. É fim de um sistema. É fim de uma era. É fim do sistema chamado lei. É fim da antiga aliança. É fim do aion. O mundo, o planeta Terra, nunca vai acabar, meu querido, nunca vai acabar. Isso é invenção de um satanás chamado sistema religioso, que diariamente, ou quase que diariamente, fazem os seus cultos para dizer que Jesus é mentiroso, que Deus é mentiroso e que a Bíblia não é verdadeira, e eu vou provar isso agora. Olha só, olha a pergunta. Então, quando virá o fim do aion? É isso que os discípulos perguntaram, e você pode pesquisar e ver se é verdade ou se é mentira. Beleza, no versículo 14, isso aqui, os haters hoje acabou para eles, acabou. Versículo 14, do Mateus 24, está escrito Jesus dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus está afirmando que quando o evangelho fosse pregado, olha só, em todo mundo, em testemunho de todas as gente, então viria o fim. Jesus falou isso ou não falou? Falou. Então vamos analisar. Deixa eu colocar em contas redondas aqui. Vamos imaginar que Jesus falou isso aqui no ano 30, tá? Me permita. Jesus fala no ano 30 que quando o evangelho alcançasse todo mundo, viria o fim. O meu Jesus não é mentiroso. Eu vou provar para vocês que o Jesus dessas igrejas, do sistema religioso, é uma falácia e é mentiroso. Vou provar agora para você. Olha só. Passa-se aproximadamente 30 anos. Você deve de lembrar que em Atos 1, Jesus pega e fala: ó, vou derramar, vocês vão receber virtude do Espírito Santo. Para quê? Resumindo, para pregar o evangelho, para que esse evangelho chegue a todo mundo. Atos 1, versículo 8, tá bom. Passa-se aproximadamente 30 anos. Estou colocando, haters, em contas redondas. Não vem com palhaçada do meu lado, não, tá? Romanos capítulo 10. Eita, meu Deus do céu, isso aqui não tem na Bíblia dos haters, e eles choram, eles ficam desesperados quando vê isso aqui. Capítulo 10, versículo 18, diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim. Está escrito sim ou não, haters? Sim, está escrito sim. Por
certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Você lê o contexto e você vai observar que o Evangelho chega-se depois aproximadamente de 30 anos que Jesus prometeu que chegaria o fim, quando o Evangelho chegasse, alcançasse todo mundo. Você vai observar que isso acontece. Paulo afirma, antes de dar a marretada aqui, santa, o somebody love santo. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Eita, Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ei, se o fim não veio, Jesus é mentiroso. Como que Jesus é verdadeiro? Aliás, ele nem fala a verdade, ele é a própria verdade. Jesus é a própria, eu sou o caminho e a verdade. Ele falou, ele é a verdade. Queridos, Jesus falou, quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo, viria o fim. E no primeiro século, o Evangelho alcançou todo o mundo. Qual mundo? Oikomene. Tanto em Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Romanos capítulo 10, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 23, está falando do mundo oikomene. Só que isso aqui, para o sistema religioso, meu querido, chama-se criptonita. É isso. Significa dizer que Jesus é verdadeiro e o fim veio no primeiro século. Lembra-se que a ressurreição aconteceria no último dia? Último dia de quê? Daquela aliança. Último dia daquele sistema. Está observando que Tessalonicenses capítulo 4 é consumado, meu querido? É consumado. Só você analisa, tira os óculos do sistema religioso. Mas, olha só, para os haters que pegam, embora aqui já ficou muito claro, mas eles gostam de pegar 1 Pedro, capítulo 3, e falar assim, um dia para Deus é como 1000 anos. Haters, toma uma marretadazinha santa, tá? Fica triste não, tá, haters? Mas vou mostrar negocinho para vocês. Vamos para a mesma matemática. Vocês gostam dessa matemática para ensinar o engano, a mentira, a falácia, para enviar pessoas ou induzir pessoas ao erro? O erro de crença, de doutrinas, beleza. Bom, eu vou seguir a mesma regra de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, que vocês aplicam. 1 Pedro capítulo 3, um dos seus versículos que fala que um dia é como 1000 anos, embora o texto fale que 1000 anos também é como um dia, isso eles não sabem, mas deixa para lá que um dia nós vamos pegar 1 Pedro detalhes por detalhes. Mas aqui o vídeo não ficar muito longo. Vamos usar a mesma matemática? Pega a sua calculadora, hater, você que fala que um dia é como 1000 anos, para encaixar na escatologia, para ensinar essa mentira dos infernos, porque é infernos no plural. Vem cá, pega essa mesma calculadora e vamos colocar na mesma linguagem, na mesma interpretação suas. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Faça a conta. Você é matemático, hater? Faça a conta. Você sabe fazer a conta? Você não soube fazer a conta de um dia como 1000 anos? Só que João fala que não está faltando um dia mais, tá? Estava assim, na última hora, lá no primeiro século. Há 2000 anos atrás, aproximados, era a última hora. A última hora, o último dia, o fim aconteceu no primeiro século. Agora, só para vocês ficarem mais tristinhos, olha só, vai anotando esse negócio aí para você estudar. 1 aos Coríntios. Escreva, anote, volte o vídeo, ouça, veja, escute mais vezes, mas não esqueça disso. Olha só o que Paulo diz lá no primeiro século, capítulo 10, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha só. Ora, tudo isso
lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E aí, haters? É no século 21? É algo futuro? Ou é algo que aconteceu no primeiro século? O fim do Aion aconteceu no primeiro século. E o fim da terra não existe, é mentira, é falácia. Ei! Nós estamos trabalhando 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. No vídeo 9, a 9ª parte, eu falei sobre o tempo. Neste vídeo, não foge muito a questão de tempo, mas eu estou falando quando aconteceu a ressurreição. Quando aconteceu? No último dia. Quando aconteceu o último dia? Obviamente que era no fim dos séculos, era no fim da antiga aliança, no fim daquela era, no fim da lei. É isso. Jesus teria falado mentira? Porque ele falou, Mateus 24:14, que quando o evangelho chegasse a todo mundo, viria o fim. A Bíblia diz, Romanos 10:18, Colossenses 1:23, que no primeiro século o evangelho alcançou o mundo todo. Se não veio o fim, Jesus é mentiroso. Só que eu não vou deixar vocês, haters, falar que o meu Jesus é mentiroso. Fica com o seu Jesus, que é uma falácia, é uma mentira, porque eu vou ficar com o Jesus da Bíblia. Eu vou ficar com o que está escrito. Aqui está o vídeo de número 10, a 10ª parte, provando, comprovando e mostrando nas Escrituras que Jesus não vai voltar. Fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, em continuação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo. Eu estou doido para chegar na hora do arrebatamento. Eita, haters, fica aí, haters, vai chegar a hora. Deus abençoe, fica todos na paz do Senhor, até a próxima, fui!